Bendito seja o seu santo nome. Vamos orar em nome de Jesus, então. Deus possa ainda falar conosco, Senhor, nosso Deus, eterno Pai, soberano Jesus. Neste momento, Pai, oramos, agradecendo o Senhor por essa parte, Senhor Deus. Mas ainda a parte mais importante para a minha vida e para a nossa vida, Senhor. É a tua palavra, é a porção do Evangelho, Senhor, Pai. Moça pastora, manda, Pai, em nome de Jesus. Toma a vida em tuas mãos, Senhor, meu Pai. Porque eu sei que o Senhor fala do teu jeito, da tua maneira, Pai. E nós estamos aqui para receber a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu santo nome. Já tá bom, desse jeito mesmo. Oh, glória. Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Minha voz Deus. é bastante alta, então você só diminui o volume lá do... Aleluia. Apesar de eu estar um pouco rouca, então eu não gosto muito de microfone, falando no microfone, não. Aleluia, Jesus. Abaixa um pouquinho. Então, irmãos, Você vira a câmera. todas as palavras, todos os louvores que aqui já foi cantado, mensagem, meu irmão trouxe, o irmão também, tudo está complementando. E desde o início, né, o irmão cantou o primeiro hino. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto, né? Que eu puder. E entra na minha casa, entra na minha vida. Então, o primeiro hino já contribui com aquilo que nós estamos realizando aqui nesta noite. Nós pedimos ao Senhor para entrar, né? Entrar na casa, para entrar na nossa vida, para entrar na família. E foi falado muito aqui sobre pesca, sobre tempestade. E falou principalmente que Deus encheu a casa. Que a glória de Deus desceu, o poder de Deus desceu. Falou que não é para você sentar à mesa do escarnecedor, né? E nós estamos aqui nesta noite com o objetivo de sermos renovados, de nos agrupar, né, como família em Cristo Jesus. E quando os irmãos cantaram sobre a pesca, né? Não pare, né? É isso? Como é que é o hino mesmo? Não pare. Não pare, que chama, né? Então é para voltar a pescar. Deus está falando de coisa com a irmã, com o irmão, né? Para começar a pescar, a retornar. E olha, a mensagem que eu tirei antes mesmo delas cantarem, irmão, aqui, ó. Enquanto estava louvando, eu estava pedindo a Deus a palavra. Que eu gosto que Deus revela, que Deus revelou através, né? Através das irmãs. João capítulo 21, que fala sobre Pedro, sobre os discípulos que depois que Jesus, né, morreu, ele ressuscitou, mas eles voltaram à pescaria normal. E nós não somos mais normais. Nós vivemos o sobrenatural de Deus. Glória a Deus. E os irmãos não podem ficar parados. Tem cajado na mão, né? Há tantos anos. Então, vamos para a palavra em nome de Jesus. Pode se sentar, irmãos. João capítulo 21. Jesus aparece a 7 discípulos. Bendito seja. Aleluia. Glória a Deus. Logo depois de Maria Madalena ter ido ao túmulo de Jesus. Oh, aleluia. Ali ela viu, os anjos anunciou que ele já não estava mais lá. Ele já havia, né, ressuscitado. Mas ele ainda estava na terra, que ainda ficou 40 dias na terra. Apareceu aos discípulos. Deus de Messias. E Tomé, incrédulo, não creu. Foi preciso, né? Foi preciso que Jesus lhe mostrasse, né, as mãos. E no capítulo 21, que é o último capítulo, né, do livro de João, vamos ver o que o Senhor vai falar conosco, amém? Amém. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã de Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Eu quero falar um pouquinho sobre o que nós já lemos aqui. Jesus, ele se manifesta aos seus discípulos à beira do mar.
Do mesmo modo, quando ele chamou seus discípulos para pescar, para serem pescadores de homens. Ali estavam também pescando, uma pescaria normal, quando eles foram chamados. E quando Jesus se manifesta ali, aparece, eles não tinham pego nada. E quando eles não pegam nada, já estavam lavando as redes, né? Quem mandou largar a rede, né? Então Jesus manda eles lançar a rede de novo. Pedro ali já desanimado, cansado. Ele, no seu coração, ele falou, não vou conseguir mais nada. Pesquei a noite inteira, procurei pesca, não achei peixe, não tenho nenhum sustento para levar para casa, nada. Jesus lança a rede. Mas ele falou assim, mas vai agora além, as águas profundas. As águas profundas significa que nós muitas vezes nós somos limitados. Nós limitamos o poder de Deus em nós. E nós não podemos limitar esse poder, nós temos que crer. Pedro obedeceu, ele lançou a rede. Mas ele não foi no raso, ele foi mais profundo. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos ser mais profundos em Cristo Jesus. O Senhor é o Deus do impossível. Aquilo que nós achamos que não vai acontecer, aí às vezes a gente não vai acontecer, a gente para de orar, a gente para de jejuar, para de buscar o Senhor, para de ler a palavra, para de se reunir como nós estamos nos reunindo, porque nós somos membros do corpo de Cristo. E como membros, Jesus é o cabeça e membro tem que estar unido. O corpo de Cristo tem que se unir. Nós hoje formamos o corpo, Jesus é o cabeça. E estamos aqui reunidos no único propósito de buscar o Senhor. E o Senhor, no hino, falou, vai às águas profundas. Não é para largar a rede. Não é para largar a rede. Então, quando Pedro ele lança a rede, ele não vai no rasinho até aqui, ele não vai até no joelho, mas ele mergulha, ele vai no mais profundo mar. E quando ele vai, o que acontece? A rede, se enche de peixes. Tantos peixes, irmãos, que eles não deram conta. Eles dividiram, eles compartilharam com outros. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui, que nós, como servos de Deus, nós temos uma missão a cumprir. E essa missão, ela não pode ser abandonada, porque almas perecem pela nossa irresponsabilidade, pela nossa falta de compromisso. Às vezes desanimamos. É o que nós vamos deparar com essa palavra. Com os discípulos, os mesmos que foram chamados para ser pescadores de homens, agora voltar à pesca normal. E não podemos. Nós temos que continuar pescando almas, buscando, né? Buscando as almas. Então aqui, Jesus se manifesta na beira do mar. E foi assim que ele se manifestou. Estavam todos juntos, estavam os discípulos aqui, 7 discípulos, né? E Pedro, ele era líder, né? Ele era líder. E como ele era líder, ele falou assim, eu vou pescar. Mas a pescaria que ele estava agora falando que ele iria, era pesca de peixes. A pescaria normal, ele estava voltando ao seu estado normal. Tá bem. Ele já não estava mais, né? Querendo, ele estava deixando, largando o barco. Não vou pescar agora. Jesus já morreu. Jesus, eu neguei Jesus. Aí quando ele fala, eu vou pescar, o que acontece? Os demais discípulos, eu vou contigo. Quando um líder fica batido, quando um líder, ele volta ao seu estado normal, o que acontece? Ele vai também acarretar prejuízos naqueles que estão seguindo. Então nós, como uma liderança espiritual que o Senhor nos chamou, se o líder fica desanimado, os outros vão atrás, né? Vai atrás. Os cultos são desanimados, os louvores já não é mais com a mesma unção, não é mais com o mesmo poder. E aqui Pedro falou, vou pescar. E eles vão, então eu vou também, né? Vou também. Vamos dizer, você fala assim, eu vou voltar lá para o meu trabalho natural, né? O outro vai falar, eu vou também. Vão deixar de ser sobrenatural, de viver o sobrenatural de Deus, para viver as coisas normais novamente. Então, uma vez que é chamado, que Deus escolheu, nós não podemos desviar a atenção como o Jonas fez. Nós não devemos pegar uma embarcação errada. Nós temos que pegar a embarcação que Deus ordenou. Jonas vai para Nínive, ele foi para Tarsus. Por quê? Ele sentiu medo? Porque lá em Nínive,
o pecado habitava, a malícia, o Senhor falou, mas é lá que eu quero. É lá onde que eles furavam os olhos do povo de Deus. É lá onde que eles estavam, né? Precisando. Deus olhou com misericórdia e Jonas olhou com um olhar de julgamento. Não, não, né? Mas se deu mal, né? Teve que obedecer. Né? Teve que se obedecer. Então a obediência é que faz com que a gente tenha conquistas. Vai ser lutas e atrás de lutas, irmão. Porque se eu for falar aqui das minhas lutas, né? Eu tive um filho no tráfico. Eu tive um filho. Meu filho, agora no momento ele não está usando tráfico, mas sempre ele tem recaída. Mas eu não paro por causa disso. Sabe por quê? Porque eu sei que Deus cuida dos meus. O que estava no tráfico, hoje tem uma casa construída, tem um filho, tem uma mulher que ele conheceu dentro da cadeia, a menina tinha 14 anos de idade, que hoje é esposa dele, né? Tem um filho, tem a casa dele, largou droga, largou bebida, largou tudo. Joelhos, irmão, crê, fé, crê somente. Esse outro agora eu estou lutando para sair do crack, né? Mas Deus está trabalhando na vida dele. Aleluia. Colocou uma mulher madura na vida dele, né? E ontem ele bebeu de madrugada, largou o crack, mas ontem bebeu. Aí hoje conversei normal. E eu digo para as mães sempre que Deus me deu uma frase assim, irmão. Não fale dos defeitos dos filhos, fale dos valores. Porque o defeito, eles sabem. Os que têm. Mas os valores nós temos que mostrar. Olha, levanta, porque você é capaz, você consegue, né? Você é vencedor, porque Jesus Cristo nos vence. Então Deus, Ele age dessa forma, né? Muitas vezes nós desencorajamos as almas, porque nós falamos dos defeitos, acusamos e apontamos, quando nós devemos mostrar os valores. Todos nós aqui somos valorosos. Glória a Deus. Somos valorosos. São varões e valores de Deus. E aqui está a palavra de Deus, né? Aí vou contigo. Então saíram, entraram no barco e naquela noite nada apanharam, né? Entraram no barco e nada apanharam. Lá tudo de novo, né? Tudo de novo. Oh, Jesus. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Olha só, irmãos. Estavam tão cegos. Olha, andaram com Jesus, viram milagres de Jesus. E agora Jesus estava na praia com eles. Eles voltaram em estado tão natural que ficaram cegos de novo. Eles não reconheceram Jesus. Irmãos, é preciso que nós venhamos a ter os nossos olhos abertos. Porque Jesus está aqui. Glória a Deus. Nós precisamos reconhecer nosso Senhor e Salvador. Santo é o nome do Senhor. Nós precisamos ter atitudes e tomar decisões diante do Senhor. Glória a Deus. A casa só se enche, como foi lido aqui, da glória de Deus, do poder de Deus, quando nós nos colocamos na posição, alabaço, aleluia, Jesus. Deus é poderoso. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. E Deus tem prazer nesta família que aqui está. Glória a Deus. Ele tem alegria, tem contemplado lágrimas. Ele tem contemplado choros e tem colhido essas lágrimas. Ele tem ouvido as orações, não duvidem disso. Ele tem visto o coração de pai, de mãe, de filho. Ele tem visto tudo ele está vendo. Porque como foi cantado, como Zaqueu, aonde que Jesus estava passando, aonde Zaqueu subiu na árvore, ele foi visto por Jesus. Zaqueu subiu para ver Jesus. Aí, mas a Bíblia fala, a palavra diz, e Jesus viu Zaqueu. Glória a Deus. Viu Zaqueu. Ele está vendo a cada um de nós. Amém, irmãos? Amém. E perguntou, né? Não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus. Agora é a voz de Jesus. Vamos ver se vocês vão reconhecer pelo menos a voz, né? Filhos, tende aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede tão grande, era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste. Olha, eles ouviram a voz, receberam a mesma ordem, e só reconheceram Jesus, aqui ó, quando a rede deles estavam cheias. Só quando estavam cheias. Muitas vezes, nós só vamos até Jesus quando o dinheiro está no bolso. Muitas pessoas, né? Vão assim, hoje está tudo bom, obrigada, meu Deus, né?
Tá tudo bom. Quando tá na abundância, se lembra de Jesus. Aqui, quando eles estavam com a sede cheia e se lembraram quem era Jesus. Aleluia. Né? Se lembraram. Porque na fartura eles falam assim, não, só pode ser milagre. Só pode ser Jesus. E quando nós estamos também na dor, no sofrimento, aí nós já não oramos, nós suplicamos, né? Nós já invocamos. Isaías diz assim, invoca o Senhor enquanto Ele está perto, busca Ele enquanto se pode achar. E muitas vezes nós não buscamos, nós invocamos, mas Jesus invoca, Ele está perto, busca que você vai achar. Então se nós buscarmos, nós vamos encontrar. Se nós invocar, Ele já está pertinho de nós. Glória a Deus. E Ele vai atender as nossas petições. Aquele discípulo que Jesus amava disse, esse discípulo é João, né? A quem foi revelado o Apocalipse. É o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, Aleluia. cingiu-se com sua veste, porque se havia despido. Mas despido como? Ele estava no mar. Naturalmente estava com roupa de mergulho. Mas ele estava despido, não era de roupa, despido da fé. Ele tinha perdido a fé, a credibilidade. Ele tinha perdido o desejo de buscar a Deus. Talvez você está aqui nesta noite, você está perdendo este desejo de buscar o Senhor. Talvez você esteja tão desanimado, tão abatido, né, que já não está aguentando mais a luta, parece que é um fardo. Mas Mateus capítulo 11, versículo 28 diz, vinde a mim os cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ele já trocou o fardo, nós não precisamos carregar. Salmo 37, versículo 4 e 5, descansa no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, mais Ele fará. Glória a Deus. Então a palavra, irmão, ela tem que ter acesso à nossa vida, ao nosso coração. Nós precisamos praticar, nós precisamos mencionar a palavra nos momentos de luta, de problema na nossa vida, de adversidade. Nós precisamos nos lembrar que a Bíblia fala, nós erramos por não examinar as Escrituras. Então nós precisamos examinar. Pedro, quando viu que era Jesus e ele estava despido, diz a palavra, ele lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Pedro mergulha. E os outros barquinhos, mas os outros discípulos vieram no barquinho e vêm puxando a rede, né? Puxando a rede com bastante peixe. Eu vejo os irmãos aí puxando essa rede, colhendo peixe, colhendo almas para Jesus. Glória a Deus. Os irmãos estão calados, estão parados. E não é para ficar dessa forma. Não é para pensar assim, eu não consigo mais, eu não vou fazer. Quem faz é Jesus, mas Ele quer usar vocês. Quem faz é Jesus. Ele já tem usado, mas não é nessa porção, nessa pequena medida. É para ganhar almas. Ai, me canta nas, tu me anda nas. Não deixe, né? Porque muitas vezes nós olhamos pro grau de adversidade da família. Nós olhamos, mas como? Muitos já me questionaram, irmão, sabe? Ah, mas seu filho tá lá na droga. O seu filho tá lá preso. Tiveram preso, eu fui pra cadeia. Por quê? Porque na cadeia tem gente para ouvir a palavra. Irmãos, eu formava roda dentro da cadeia. Meus filhos estavam lá e se alegravam, eles riam, sabe? E eu entrava rindo e saía farta. Porque almas se reconciliaram, carcereiro se converteu naquela cidade por onde eu passei. Deus nos usa dessa forma. Então quando o povo aponta a minha família, eu digo assim, eu prego para quem quer ouvir. Se o meu filho não quer, ele fica para trás, mas aquele da frente quer, eu prego para ele. Tá? Ai, mano. Tá? Eu tenho certeza que essa família aqui é de Deus. Amém. Eu tenho certeza que essa família vai se unir no único propósito de glorificar, de exaltar e de adorar o Senhor. Porque não tem para onde ir, irmão. Não tem para onde ir. Eu costumo dizer assim, às vezes a gente está aqui no meio, a gente olha para trás, dá vontade de voltar. Mas a Bíblia fala, a alma que recua não tem prazer nela. Aí a gente olha para o lado, também não vê saída. Mas o Senhor diz que acampa os teus anjos à nossa direita. Aleluia. À nossa esquerda.
Então ele joga por terra. A gente olha para frente e não tem coragem, não tem força para andar. Aí vai no Salmo 121. Eleva os teus olhos ao monte, onde virá o teu socorro, porque o socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Glória a Deus. Amém, Jesus? Amém? Glória a Deus. Aleluia. É um aleluia. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. A rede não se rompe. Olha Jesus, ó, a proteção. A proteção com as almas. A proteção, a rede não se rompe. Aqui não se rompeu. E eram grandes. Eram enormes os peixes, conforme a Bíblia está falando aqui. E eram muitos. Então, a rede não se rompe aonde Jesus está. Jesus estava ali, presente, né? Em corpo ressurreto. Ele ainda não tinha ascendido aos céus, mas ele estava presente. Para quê? Para animar a Pedro, animar os discípulos que com ele estavam. Mostrar para eles que o milagre não tinha acabado. Que eles iam pescar e a pescaria seria ainda maior do que a primeira que eles fizeram. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha só. Imagina, eles todos assustados. Mas nós vimos ele morrer na cruz e tudo mais, né? Mas eles se esqueceram do que Jesus já havia falado para eles. Que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então isso quer dizer que nós não podemos nos esquecer daquilo que foi profetizado a nós. Daquilo que Jesus já falou conosco. Que Jesus já havia falado com eles que iria ressuscitar. Mas eles estavam desanimados, achando que Jesus havia morrido, que não poderia estar ali presente. Então ele está aqui da mesma forma. Glória a Deus. Da mesma forma. Glória a Deus. E eles não, porque sabiam que era, porque sabiam, que eles já sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu. E de igual modo, o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Imagina a terceira vez. Maria Madalena foi, Maria Madalena. Ela foi no sepulcro, foi e anunciou aos discípulos. Jesus apresentou-se na casa, né? Apresentou-se na casa. E quando aqui já era a terceira vez, e aqui Jesus aparece no versículo 26 do capítulo 20, Jesus aparece novamente a terceira vez, e eles ainda não estavam entendendo quem era, né? Ainda não estavam entendendo, mas será que é Jesus mesmo? Muitas vezes a gente também, a voz de Deus, né? O Senhor fala com a gente, mas será que é de Deus mesmo isso? A voz do Senhor, irmão, não deixa dúvida. A voz do Senhor, ela é delicada. Quando se apresentou a Elias dentro da caverna, Deus falou como assim, dessa forma: vai passar um vento, um terremoto, mas eu não vou estar. Mas quando vier uma brisa suave, Elias, sai da caverna, sou eu. Então, quando passou aquela brisa suave, delicada, né? A voz do Senhor é delicada, ela não traz confusão. Nós sabemos discernir, né? Nós sabemos discernir. Então, meus irmãos, eles aqui não souberam, como nós muitas vezes também. Talvez você esteja pensando: Deus não me responde, Deus, ele não fala mais comigo. Mas é porque ele quer ver dentro de nós uma profundidade maior, uma busca maior, uma intimidade maior. É no secreto, irmão. Sabe? Eu aprendo isso todos os dias. Quando vem uma questão difícil, irmão, nós temos uma congregação que não tem muita gente, que já foi cheia, mas as pessoas começaram a sair. Quando começou a correção, a disciplina, o povo foi embora. Mas aqueles que obedecem estão lá. Aqueles que estão sendo realmente, né, com Cristo, ouvindo a voz do Senhor, eles estão lá. Muitos ouvem a voz do vento e seguem o vento. Vai para onde ele quer. Mas quem segue a voz de Cristo permanece aonde Jesus está. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, quando já era a terceira vez, depois de ressuscitado dentre os mortos, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro. Jesus se alimenta,
Ele come junto com os discípulos, assim como está nos alimentando aqui, nós, né, aqui aproveitando em cada louvor, nós nos alimentando com o Senhor. Jesus está no nosso meio, alimentando conosco. Glória a Deus. Ele está alimentando conosco. Está tendo prazer nessa reunião. Glória a Sabe? Deus. Eu posso sentir essa presença. Aleluia, glória a Sentir a Deus. graça do Senhor sendo derramada. Santo nome do Senhor, Pai, Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Te enchendo, te conduzindo, Deus. caminhando, unido com seu irmão, Aleluia, Jesus. com seus pais, toda a família. Santo nome do E Senhor. creia que Deus, Ele reúne os seus. Glória a Ele não Deus. deixa para trás nenhum. E a única coisa que Deus exige de nós é obediência. Deuteronômio capítulo 28. Se atentamente ouvides a voz do Senhor e cumprides o mandamento que hoje eu te ordeno, as bênçãos nos seguem. Glória a Deus. Bendito será o fruto do nosso ventre, né, irmã? Nosso celeiro. Pode não ter nada no armário, né? Porque eu já passei fome. Já, irmã. Já catei pão do lixo para comer quando criança. Já catei resto de merenda de recreio na escola. Pedi ao professor: professor, deixa ele lá no pátio. Pode. Eu quero ir no banheiro. Aí ela falava: pode ir no banheiro. Eu chegava lá, catando resto de merenda no pátio. Sobrevivia. Aleluia. Glória a Então que Deus. Deus me Glória a estruturou lá Deus. atrás, eu gosto de testemunhar isso, sabe? Porque às vezes as pessoas olham pra gente e não sabem da nossa história, né? Já dormi com roupa no chão, sem colchão. Minha mãe forrava roupa lá, umas roupas velhas, a gente deitava, né? Chão frio. Então Deus estrutura eu sou estruturada para passar frio, para passar fome, sabe? Pra tudo nessa. Nada me espanta, nada me abala. Nada me abala porque estou no Salmo 125. Diz que confio no Senhor, sou como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Permanece para sempre. Então, depois de ter comido, Simão, filho de João. Aí Jesus começa a perguntar, falar com Pedro. Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. Então, Jesus agora ia ter um diálogo com Pedro para fazer ele lembrar do seu chamado. E o que o Senhor está fazendo aqui? O Senhor está fazendo aqui, também tendo esse diálogo com nós, para nos lembrar do nosso chamado. Não é para Glória a esquecer Deus. de onde Deus nos tirou, Aleluia. quando nós fomos chamados, para que nós fomos chamados. Então ele está falando isso. E ele lhe disse: bom, se tu me ama, apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez. Olha, 3 vezes Pedro negou Jesus. Terceiro dia, o galo cantou como Jesus falou, né? Mas ele se escondeu aonde? Lá no meio dos mundanos. Foi lá pro meio dos mundanos, se escondeu lá, ó. Jesus vai ser morto, eu que não vou falar que eu conheço ele. Aí o galo cantou, ele se lembrou, se arrependeu. Mas mesmo assim, quando ele chega aqui, ele fala assim: eu neguei Jesus. Olha só, irmãos. Olha só a verdade. Apacenta os meus cordeiros. Mas Jesus falou uma vez. Agora ele vai perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Pedro, de Jesus: pastoreia minhas ovelhas. Aqui em cima ele fala: apacenta os meus cordeiros. Aqui embaixo ele fala assim: ó, sim, Senhor. Disse-lhe Jesus: pastoreia. Foi chamado para pastorear. Foi chamado para pastorear. Viu, meu irmão João? É para pastorear. Não é para negar o seu chamado. Não é para negar o chamado. Casal. Né? Ó, Deus está falando: apacenta os meus cordeiros. Pastoreia as minhas ovelhas. Está contando aí que ia visitar fulano, ia visitar ciclano. Não sei se é aí que vocês fazem esse trabalho. Mas se não faz, tem que fazer. Se está fazendo, Deus está exigindo mais. Né? Exigindo mais. Glória a Deus. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Aí Pedro entristeceu-se. Porque ele falou assim: olha, ele está duvidando de mim, né? 3 vezes, me perguntando a mesma, fazendo a mesma pergunta. Simão, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor,
Tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: então, apacenta minhas ovelhas. Então tem 3 coisas aqui, ó. Apacenta os cordeiros, pastoreia minhas ovelhas. E agora ele está falando aqui: apacenta as minhas ovelhas. Pastoreia e apacenta. Pastoreia e apacenta. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Em verdade te digo que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queres. Aí está falando da morte que Pedro teria. Pedro morreu de cabeça para baixo, né? Porque ele não quis ter a mesma morte. Jesus morreu, né? Na cruz. Mas Pedro falou assim: não, você vai me matar dessa forma numa cruz que seja de cabeça para baixo. E aqui, Jesus está falando: ó, tu será levado para onde tu não queres. Para onde tu não queres. Então, quando ele disse isso para Pedro, disse isso para significar o que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Tu vai morrer dessa forma, Pedro, mas tu vai me glorificar. Glória a Deus. Na sua morte, eu serei glorificado. Glória a Deus. E nós também, na nossa morte, irmão, nós vamos glorificar o Senhor. Como? Mas como na morte glorificar o Senhor? Se eu vou morrer, como que eu vou glorificar? Morrendo em Cristo Jesus. Glória Sem a sair da Deus. presença. Aleluia, Jesus. Morrendo mediante Senhor, os problemas, aleluia. dificuldade, mas Glória assim, a ó, Deus, Pai, capacite-nos de para mão cada dada dia com mais. Jesus. Aleluia. Sem deixar em nenhum Que eu momento. diminua, Pai, que o Pedro, Senhor cresça na minha vida. Nesse Pai, momento, ele em estava nome de entendendo o Jesus. processo. Eu vim para a pescaria normal. Ele veio até aqui. Então, eu não posso deixar o meu chamado. E ele está dizendo que eu vou glorificá-lo na minha morte. Glória a Deus. Na nossa morte, nós vamos glorificar o Senhor. Nós já tivemos uma morte, irmão. A primeira morte, nós morremos com o mundo. Estamos com Jesus. Segunda morte física. E também a última, se nós morrer com Jesus. Porque aí nós iremos para a eternidade. A cidade santa, a Nova Jerusalém, onde o único arquiteto, né, é Deus, é Ele que preparou a morada para nós. Aleluia. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo, a quem Jesus amava. João também, né, estava seguindo. O qual nasceu e se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Não tem importância o que vai acontecer com ele. O que importa é que você me obedeça. O que importa é que nós venhamos entrar na presença e obedeça ao Senhor. Glória a Deus. Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho a respeito dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, falando de João. Porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Glória a Deus. Meus irmãos, a João foi revelado, né? O livro de Apocalipse, o qual nos traz grandes revelações e também traz a nós o direito, né, de escolhermos para onde nós queremos ir. Apocalipse capítulo 20, versículo 11, vai dizer, né, ali a partir do versículo 11, lá no último versículo, acho que é o 15 do 20, que fala assim, ó: o nome que não for encontrado no livro da vida, escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Apocalipse capítulo 21, no versículo 8, tem a classe de pessoas que não vão entrar no reino do céu. 22:15, a mesma classe: covardes, feiticeiros,
os abomináveis, adúlteros, viciados, idólatras. Irmãos, o tempo agora é de buscar Deus. É de não mais ficar parado e nem se deixar se conduzir pelo vento. Jesus é o nosso porto seguro, nosso guia. É com Ele que nós devemos permanecer. Amém? Amém, glória a Deus. Então que essa palavra possa entrar no nosso coração, né? Que tudo. Continue orando, tá, irmão? Vou continuar orando contigo também. Continue orando, tá? Ajuda a mamãe na oração. Deus, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer. Se nós nos tornarmos naturais, ainda assim Jesus teve. Eu não chamei Pedro, não chamei Pedro para pescar peixe, né? Então, vou lá. Amém? Amém, glória a Deus. Clame a Ele, hein? Agora o meu. Pode te pintar também? Você vai Mas o Zé aqui, vamos cantar um louvor. Clame a Ele. Depois nós vamos orar para finalizar. Dá na Paula aqui, cara. Não, seleciona a estrela. Não vermelho? Ah, não. Sai. Glória a Deus. Deus Santo. Não sei se você vira pra cá. Deus Santo. Tá direitinho. Não, Aleluia. eu. Oh, glória, glória a Deus. Fica aqui, Costa. Aleluia, Jesus. Aí já tá no vermelho. Já tá. Santo, santo. Vocês entenderam a mensagem? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar com o casal. Oh, Deus, poder. Entendeu a mensagem, pastor João? Não deve ser chamado. Já ouvi lá a palavra, Deus falou para nós. Já? Glória a Jesus, né? Aleluia. Então, amém. Vamos orar para Deus da força. Oh, Espírito Canta lá, xaramanai. Canta lá, xaramachá. Oh, aleluia. Ele me na súria. Deus poderoso, Deus da glória. Deus Oh, aleluia. ó Senhor, é o deserto, Pai. É tu, Senhor, querendo encerrar dom, talento, vocação, Senhor. Vai, canta lá, balaça, lá, baixar, colofotote. Senhor, em nome de Jesus, agora, move esse túmulo, Pai, e traz, Senhor, ao coração, Senhor, da irmã Adélia, Senhor, do pastor João, Senhor, agora neste momento, ó Pai. Ah, Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, ressuscita, Senhor, os sentimentos, ó Pai, de adoração, os sentimentos, ó Pai amado, Pai querido, ó Pai amado, neste momento, ó Deus, renova a força, né? Criada na base, me cansa na área. Trabalha na mente, Senhor, me anda na base, me cansa. Traz a memória, o feito do Senhor por eles, ó Pai. E por muitas almas, Senhor, ó Pai, que testemunha deles, ó Pai amado, Pai querido. Como nós ouvimos naquele glória falar. Nosso irmão Cláudio Ouvira, me anda na base, me cansa na área. Senhor Deus, ó Pai, o cajado está aí nas mãos deles, ó Pai. Poder e autoridade, Senhor, para expulsar os demônios, em nome de Jesus. Vai fora as mãos sobre os enfermos e curados. Vai enchendo, Senhor, e vai renovando. Vai renovando. Espírito Santo de Deus, enche o teu servo. Enche o teu servo, Deus. Enche o teu servo. Enche o teu servo e enche agora, Senhor. Renova a força, Pai. Vai da força, Senhor. Vai amado. Abençoa, Senhor, como mãe, como esposa, como dona de casa, Senhor, como avó, em nome de Jesus. Abençoa como festa. Abençoa como, Senhor, empolgada na missão de seu amor. Assim como o Senhor comeu os discípulos. Só um peixe, Senhor. O Senhor comeu com eles, papai. Assim seja distribuído sobre eles. Sobre eles. Sobre eles. Poder e autoridade, em nome de Jesus. Força, revestimento bem alto, Senhor. Não reveste esse casal. Com poder e autoridade. E a partir de hoje, haverá diferença na busca. Haverá diferença na adoração. Haverá desejo, Senhor Jesus, de ir atrás das almas, Pai, amado, Pai querido. Ah, Senhor, e as almas
Nós abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, meus irmãos. Senhor Deus, toma, Senhor, a vida do Renato em tuas mãos. Em nome de Jesus, durante o louvor, Senhor Jesus Cristo, o Senhor toma